5 de junho de 2018. Prazer, eu sou o Rafael Bessa. Estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Já entramos nos 9 dias. Faltam 9 dias para a Copa do Mundo. E a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções do mundo. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Estamos a caminho da Copa com a Rádio Sagres 730 e hoje um programa mais que especial, já em clima de Copa do Mundo. Já vamos começar a girar os vários pontos de informação, os vários locais onde a Sagres 730 já está espalhado ao longo desta terça-feira. Já estamos em clima de Copa. Há 2 semanas já estamos lado a lado com a seleção brasileira. Primeiro, comigo, lá na Granja Comarila, em Teresópolis. E desde a semana passada, na Inglaterra, onde o CT do Tottenham se tornou a casa do Brasil. E em clima de seleção brasileira, que vamos para a terra da rainha. Thiago Rabelo, depois da folga de ontem, hoje os trabalhos estão sendo retomados, visando o último jogo antes da Copa do Mundo. A caminho da Copa com você, Thiago. Estamos a caminho da Copa, Rafael. Seleção brasileira treina nesse momento com 22 jogadores. Renato Augusto, com dores no joelho esquerdo, mais uma vez desfalca a equipe. Ele veio para o gramado, conversou com o treinador e depois, logo na sequência, já se ausentou e foi para a fisioterapia. Renato Augusto, que segundo o Tite, não é preocupação, mas já era para ter iniciado o trabalho. Estamos a 9 dias do início da Copa do Mundo e Renato Augusto ainda não se encontra com o grupo principal. Valeu, Thiago Rabelo, ao vivo, direto de Londres, onde a seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo. E depois da Inglaterra, próximo destino da seleção brasileira será a Áustria. E lá, a nossa cobertura estará a cargo do nosso correspondente internacional, o Thiago Arantes, que também está chegando direto do continente europeu. A caminho da Copa com você, ainda em espanhol, Thiago Arantes. Como estamos? Grande Rafael Bessa. Um abraço para você, para os ouvintes da Sagres 730. É isso, acabei de descer aqui em Barcelona, cheguei em casa agora há pouco. E o Barcelona, grande notícia relativa à Copa do Mundo por aqui é que a seleção da Argentina está treinando na estrutura do Barcelona, né? O Messi conseguiu fazer aí esse meio campo para a seleção da Argentina treinar, utilizando a estrutura do Barcelona. Muito legal, muito bonito, mas até agora entrevista, coletivas, exclusivas, enfim, qualquer contato com a imprensa não teve. Por enquanto, os jogadores argentinos treinam aqui, cercados por muitíssimos jornalistas, mas ninguém fala com ninguém, a Argentina se isolando nesses dias que antecedem a preparação, nessa preparação final para a estreia contra a Islândia. A seleção brasileira está em Londres, já estamos de olho também nos hermanos em Barcelona, depois estaremos na Áustria. E a seguir, decolamos para a Rússia e a Sagres 730 já está no país da Copa. E nesse clima, esse é o jingle da Sagres, a caminho da Copa. Vamos para a Rússia, maior país em extensão territorial do planeta. Com Monara Marques. Dobrevitsia para você, Monara. Privet Dobrevitsia, Rafael. Olá, boa noite. Aqui já são 7 horas da noite, 7h07, para ser um pouco mais exata. Mas o clima ainda não é de noite, não. O sol aqui se põe por volta das 9 horas, então lá fora ainda é dia. E por que eu digo lá fora? Porque a gente passou praticamente todo dia
aqui dentro do IBC, que é o International Broadcast Center, o centro de imprensa. 13 graus, um pouco mais frio hoje, chuva pela manhã, o tempo ainda mais fechado, mas como a gente ficou aqui dentro do centro de imprensa, não deu para dizer, não dá nem para mentir que a gente passou frio, pegou chuva e todos esses perrengues. É longe o IBC? É grande? Tá tudo pronto? Tudo preparado? Tô aqui para responder a todas essas perguntas, além das que você tiver, Rafa, que eu sei que você é um cara curioso, assim como o nosso ouvinte. Então, os bastidores, toda essa preparação para a Copa do Mundo, que começa daqui a 9 dias, a gente já traz para você, ouvinte da Sagres 730. Monara Marques, a 9 dias do Mundial, a Sagres já fala direto da Rússia, direto de Moscou, com o escritório da Sagres já sendo instalado. E a partir de agora vai ser assim. Estamos em Barcelona, estamos em Londres, estamos na Rússia e aqui, direto dos estúdios do Sistema Sagres de Comunicação, Sagres Cerrado de Comunicação, ao meu lado está a Natália Freitas. Tudo bem, Nath? A caminho da Copa comigo, né? Tudo bem, Rafa, estamos a caminho da Copa, 9 dias só. E qual é a nossa enquete de hoje? Como que os nossos internautas, os nossos ouvintes no AM 730 e quem está nos assistindo também na nossa live aqui no Facebook pode interagir com a gente? Qual a pergunta, qual a enquete de hoje? Através do Twitter, @Sagres730, nós colocamos para os nossos internautas opinarem sobre uma dúvida, uma situação que está mexendo com o Tite, né? A lesão do Renato Augusto. Na sua opinião, a seleção brasileira deve apostar na recuperação do Renato Augusto ou convocar outro? Aí temos lá as duas opções. Sim, apostar na recuperação dele ou não, convocar outro jogador. Daqui a pouquinho a gente traz as parciais aqui da enquete, mas você pode deixar sua opinião também através do WhatsApp 984001757 ou também através da nossa live no Facebook. Aliás, vamos voltar a Londres, até porque o tema da enquete está relacionado ao Renato Augusto. E o que você atualiza hoje nesse dia de retomada da preparação da seleção brasileira aí da Terra da Rainha, especificamente sobre o Renato? Qual é a novidade, qual é a notícia desta terça-feira, hein, Thiago Rabelo? Thiago Rabelo a seguir vem com a gente direto de Londres, lá do CT do Tottenham, acompanhando então a preparação da seleção do Brasil. Então, antes do Thiago Rabelo, Thiago Arantes, responda pra gente a nossa enquete do dia. Você acha que a seleção brasileira, o técnico Tite, deve continuar apostando na recuperação do Renato Augusto ou convocar outro jogador? Hein, Arantes? Não me escuta? Sim. Acho que por enquanto... Vamos dar prioridade pro Rabelo aí, né, Bessa? Vamos sim, com a nossa conexão. Atualiza as informações, atualiza o estado e as notícias a respeito do Renato Augusto, Thiago Rabelo. Agora sim, vamos lá então. Renato, que a princípio não preocupa a comissão médica da seleção brasileira, mas já começa a dar susto na torcida, né? Porque já era para ter voltado a treinar. Renato Augusto, que não treina desde quarta-feira, então já está quarta, quinta, sexta. Ele não viajou para Liverpool, ficou aqui em Londres para a recuperação, então não treinou, trabalhou só com a fisioterapia no sábado, no domingo, na segunda, e hoje na terça ele veio aqui no gramado, conversou com o treinador e depois logo se ausentou para trabalhar novamente na fisioterapia. E no sábado... Já vamos restabelecer com o Thiago Rabelo em uma melhor condição direto de Londres, e você já estava falando, Arantes, e dando a sua opinião, e pelo desenho que o Thiago Rabelo já começa a desenhar pra gente, alivia a situação, então dá pra continuar apostando nessa recuperação, Arantes? Acho que por enquanto dá, né? Por enquanto ainda tem esse amistoso contra a Áustria, enfim, ainda tem um pouco de tempo ainda pro Tite apostar no Renato Augusto. Eu acho que depois do primeiro tempo contra a Croácia, depois da maneira como o Brasil jogou no primeiro tempo, o Renato Augusto acabou se tornando um cara mais importante pro Tite, porque faltava muito essa saída de bola, esse volante que vem pegar a bola entre os zagueiros para começar as jogadas de ataque do Brasil, e isso é uma função que o Renato Augusto faz. O Casemiro não faz, o Paulinho não faz tão bem, o Renato Augusto faz essa função. Então, se o Brasil tiver um outro jogo com dificuldades nessa parte, né, da montagem aí do ataque, como teve contra a Croácia, eu acho que é importante ter o Renato Augusto. Não o colocaria de titular, acho que é um cara que vai ficar como opção no banco de reserva, mas pelo menos
para esse momento do jogo, para essa característica de jogo, ele poderia ajudar muito, pode ajudar muito a seleção brasileira. Agora, a paciência do Tite tem que ter um certo limite. Acho que se a gente entrar nessa semana de início da Copa, né, que começa, na segunda que vem, o primeiro dia depois do amistoso, e o Renato Augusto continuar sem treinar, aí acho que o Tite tem que começar a se preocupar sim, e aí tem que pensar em outras opções, e aí poderia pensar em algumas, né, o Arthur, por exemplo, enfim, se ele quiser um time mais ofensivo, quiser uma opção mais ofensiva, o próprio Luan, o Rafinha da Inter de Milão, enfim, aí tem várias opções que o Tite poderia imaginar, mas o Tite vai dar tempo pro Renato Augusto, eu acho que é o que ele tem que fazer mesmo, por enquanto, pelo menos até o dia seguinte ao amistoso contra a Áustria. A caminho da Copa com o nosso Thiago Arantes, correspondente internacional, que domingo estará em Viena acompanhando a seleção brasileira no último amistoso. Jogo às 11 horas da manhã, tem Brasil e Áustria com cobertura direto da capital austríaca e você acompanha tudo aqui no AM 730 da Sagres e também através das nossas plataformas digitais. Vamos com a Rússia mais uma vez, até porque temos que aproveitar esse momento todo especial através já das nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook. Você contou um pouquinho da atmosfera que você encontrou aí na Rússia. Monara. É a Copa como torcedor. Então, desde segunda-feira, dia 4, que foi a data da nossa chegada, todos aqueles que tiverem o Fan ID, que é o número de identificação, a identidade do fã, né, traduzindo de forma literal, todo mundo que tiver esse número, e esse número é obrigatório para todo mundo que for acompanhar os jogos nos estádios, ou seja, para quem tiver um ticket, para quem tiver um ingresso, não basta esse ticket, não basta esse ingresso, tem que ter esse Fan ID. E esse Fan ID, ele traz também uma série de benefícios. Entre os benefícios, você pode entrar sem visto aqui na Rússia. Então, desde segunda-feira, não existe mais a necessidade de visto para ficar até o dia 25 de julho em território russo. Para brasileiros isso não faz tanta diferença assim, porque já existe um acordo bilateral entre os dois países, né, que permite a entrada aqui sem visto durante 90 dias. Porém, por exemplo, países como os Estados Unidos, né, que foram os segundos na venda de ingressos, então foram eles que mais compraram ingressos depois da Rússia, depois da própria Rússia, eles não tinham esse acordo, então teriam que tirar visto para vir acompanhar. E aí a Rússia foi um pouquinho maleável, liberou isso, liberou também para os europeus. A gente fez uma conexão na França, então muita gente que estava chegando de Paris aqui em Moscou já correu para poder fazer o Fan ID, porque antes mesmo de você passar pela imigração, a FIFA já disponibiliza um balcão onde você pode fazer o seu Fan ID. Então, você desembarcou no aeroporto antes mesmo de passar pela imigração, você já faz o seu Fan ID, você pode adiantar tudo pela internet, chegando aqui só imprime, eles te entregam uma espécie de credencial, tipo um crachá, e te dá uma série de benefícios. Além do visto, por exemplo, você tem direito ao chamado Free Ride, que é o quê? O transporte de graça. Então você pode pegar metrô, você pode pegar ônibus, tudo de graça aqui para poder se deslocar entre os estádios, entre o IBC, ou seja, dos hotéis do centro, para esses locais que vão concentrar os jogos ou a cobertura da Copa do Mundo. Hoje a gente teve uma oportunidade bacana de fazer esse teste. Bem verdade que para a gente funciona um pouco diferente, porque a gente vem como credenciado. Então a gente teve que tirar visto de trabalho. Em tudo quanto é lugar, quando a gente se identifica como credenciado FIFA, a gente tem que entregar também o passaporte para provar que o visto de trabalho está lá. Foi assim, por exemplo, quando a gente foi pegar a nossa credencial. Isso significa, por que eu enfatizo isso? A segurança. Então, aqui, tudo quanto é lugar que você passa, você de maior aglomeração, você tem que passar por um detector de metal. Foi assim num shopping ontem à noite, onde a gente foi para comprar alguns equipamentos. Tem sido assim aqui no IBC, não só para entrar no IBC. O IBC, você que teve a oportunidade de vir em março com a gente, Rafa, fica numa região que é chamada de Crocus Expo, que é interligada com shopping, casa de show, supermercado, estação de metrô. Então, em cada uma dessas interligações, você é checado com detector de metal, eles conferem a sua credencial, você passa, se tiver tudo certo, você entra.
Então, a questão da segurança tem sido, sim, uma prioridade aqui na Rússia, e lá nos stories da Sagres 730 no Instagram, @Sagres730, eu contei um pouquinho a questão do transporte. Por exemplo, são 22 hotéis aqui em Moscou que são conveniados da FIFA, digamos assim. Então, eles montam um balcão, né, em cada um desses hotéis. Lá você descobre os horários em que cada ônibus ou van passa em frente ao hotel para te levar ou para o IBC ou para os estádios. Aqui em Moscou são 2 os estádios que vão receber jogos durante a Copa do Mundo, que é o estádio do Spartak e o outro é o Luzhniki, que é o estádio da abertura e também da final da Copa do Mundo. E aí a gente resolveu fazer um teste a respeito do horário, porque como vocês sabem, aqui a Rússia já teve o trânsito considerado o pior trânsito, né, do mundo, porque é de fato bastante congestionado. E aí a gente fez um teste sobre a chegada e a saída do hotel para o IBC. Gente, foi muito pontual, muito pontual. 10h20 em ponto, o ônibus estava parando em frente ao nosso hotel e 40 minutos depois, exatamente, a gente estava chegando no IBC sem 1 segundo de atraso. É muito difícil calcular isso, sempre tem um asteriscozinho lá, depende das condições, depende do trânsito, etc. Mas no nosso caso, e hoje ainda teve chuva para complicar, ainda assim foi bastante pontual. Até agora tudo tem funcionado muito bem. Bem verdade que ainda não está todo mundo aqui, né? Então, por exemplo, somos 12 rádios no Brasil, dessas 12, 7 tem espaço no IBC. Dessas 7, só 4 já chegaram. Então a gente sabe que ainda tem muita gente para chegar, ainda tem muita coisa para ser testada, mas por enquanto, segurança e transporte, nota 10. Valeu, Monara. Bom trabalho para você. Só estamos começando a partir de agora a nossa conexão. Valeu, Rafa. Dobrevitsia para você e para todo mundo aí a caminho da Copa. Pacá. Valeu, Monara Marques, com a gente ao vivo, direto da Rússia, direto de Moscou. A Sagres 730 já fala de território russo, já fala diretamente do país da Copa. Thiago Arantes comigo, nessa nossa conexão, nosso correspondente internacional vai ser ele que foi o nosso comentarista local na semana passada, tá comigo também em tempo integral aqui no programa. A Rússia já está preparada há 9 dias do Mundial, por tudo que ouvimos aí da Monara Marques, não é isso, Thiago Arantes? É isso, né? A Rússia gastou muito dinheiro exatamente para mudar a imagem dela para o mundo, para usar a Copa como aí uma plataforma para mostrar ao mundo essa nova Rússia, né? Essa nova cara do país. É o grande evento. Teve a Olimpíada de inverno em Sochi também, mas a Copa do Mundo ela abrange muito mais, são mais cidades, enfim. É a chance do país se mostrar mesmo, mostrar uma nova cara, uma Rússia mais moderna, uma Rússia mais integrada com a sociedade ocidental, digamos assim, com a Europa ocidental. A própria história do visto, né, do Fan ID, substituir o visto, enfim, sempre foi muito complicado para os europeus a entrada na Rússia, e agora essa medida realmente mostra um país com vontade ou pelo menos da boca para fora, com vontade de se integrar e de mostrar realmente que o momento é outro. Os estádios ficaram prontos bem em cima da hora, mas ficaram prontos. O estádio de São Petersburgo demorou 7 anos para ser construído, até mais, na verdade. É considerado o estádio mais caro da história, mas enfim, vão entregar, né? Vão entregar uma Copa do Mundo. Acho que a preocupação com a segurança se justifica, sim. Podem acontecer desastres nesse tipo de evento. A gente tem exemplos, né, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, aconteceu em Munique, aconteceu em Atlanta, enfim. Tem que ficar bastante ligado, sim. O sistema russo de segurança é um sistema muito, muito desenvolvido. Enfim, acho que a Rússia vai entregar uma Copa do Mundo bem organizada, bem interessante. A questão, né, Rafa, costuma ser o depois, como aconteceu na África do Sul, como aconteceu no Brasil. Eu tenho dúvidas se a Rússia vai poder aproveitar da estrutura da Copa do Mundo do que ficar depois. Agora, esses dias, esses 45 dias, né, se a gente pegar essas semanas anteriores à Copa, não tenho nenhuma dúvida que vão construir aí uma espécie de bolha em que absolutamente tudo vai dar certo.
o chamado legado pós-Copa. Vamos ver o que a Rússia vai colher de frutos depois da passagem do Mundial lá pelo país do leste europeu. Estamos a caminho da Copa, quero agradecer aqui a audiência da nossa live, o Arthur Barcelos, o Marabá tá com a gente aqui, um abraço para você, Arthur Barcelos, um abraço para o Washington Siqueira, para o Ítalo Henrique, boa tarde pessoal, estou almoçando agora e ouvindo vocês, um abraço, valeu, muito obrigado. Você viu aí Ítalo Henrique. o que o Arthur Barcelos comentou, né? Já deu a opinião dele sobre a enquete. O que ele falou? Sai Renato Augusto, entra Lucas Paquetazinho da sorte. Ah, que beleza. Você acha que tem clubismo nesse comentário dele aí? Coração totalmente rubro-negro. Valeu demais, nosso Arthur Barcelos. O Saulo Antônio. Renato Augusto pode ficar fora da Copa? Arthur pode ir? É a pergunta que o Saulo Antônio está fazendo aqui agora há pouco. O nosso Thiago Rabelo, lá direto de Londres, já falava que são mínimas as possibilidades de corte. Valeu demais, Saulo. Leandro Ferreira, tudo de bom? Matheus Gabriel, grande abraço para você também. A Jenny Costa. Oi, Jenny. Jenny mandou um recado muito legal aqui sobre o meu Tô na Copa. Pois é, o documentáriozinho, que é a Sagres. Documentáriozinho, assim, entre aspas. São 20 minutos de você aguentando o Rafael Bessa falando no seu ouvido. 25, porque não esquece dos 5 minutos. Ah, então tá bom. Além, no caso, da minha participação... Natália, você chorou no seu Tô na Copa? Chorei. Então tá bom. Tem a Natália Freitas, tem o Wendel O Ronair Pasqueto, também chorou. Ronair Mendes... Tem o nosso Evandro Gomes, tem o Hugo Sérgio, tem o Wendel Pasqueto, tem o Gerliezer Paulo, toda a equipe Sagres 730, humanizando um pouquinho dessa cobertura, mostrando para você através da nossa websérie que você assiste no perfil da Sagres no YouTube, ou também através das nossas plataformas digitais no Sagres Online, você pode assistir a estas webséries. Não só o Tô na Copa, mas também o Vai Que é Copa. Então eu agradeço a todos que estão com a gente aqui através da nossa live no Facebook. O César Cabral também está com a gente aqui. Tudo de bom. Programa hoje lotado, muitas opiniões, muitas participações, conexões internacional, mas a gente segue aqui um script diário. E você sabe que terça-feira é dia de Operação QGB. Falamos de seleção brasileira, mas a nossa versão tupiniquim aqui da KGB vai espionar hoje os nossos irmãos latinos, mexicanos. Operação QGB neles. Operação QGB. Apontada na maioria das vezes como uma das possíveis zebras na Copa do Mundo, a seleção do México chega na Rússia mais uma vez, fazendo jus a essa fama. Os mexicanos chegam sonhando em ficar pela primeira vez entre os 4 primeiros colocados. Nas 14 edições em que participou, a seleção da América do Norte teve como melhores resultados 2 sextas colocações, justamente quando jogou em casa, em 1970 e 1986. Para chegar à Copa do Mundo da Rússia, o México venceu as eliminatórias da CONCACAF. Em 10 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O time comandado por Juan Carlos Osório teve a melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos. O México apresenta 2 atacantes como destaques para o Mundial. O famoso Javier Hernández, do Chicharito, do West Ham da Inglaterra, e o jovem River Lozano, do PSV Eindhoven. Na Rússia, em tese, o México vai lutar pela segunda vaga do Grupo F, que conta ainda com a favorita Alemanha e os concorrentes diretos, Coreia do Sul e Suécia. A estreia mexicana na Copa do Mundo será no dia 17 de junho contra a Alemanha, no estádio Luzhniki. Operação QGB, que no final que ganha o Brasil, isso significa QGB. México que nesse final de semana venceu um amistoso contra a Escócia por 1-0, gol do Giovani dos Santos. O Giovani dos Santos tem pais brasileiros, mas é mexicano naturalizado. E a seleção do México, sábado, então no finalzinho dessa semana, enfrenta a Dinamarca em seu último teste antes da Copa do Mundo. Thiago Arantes, eles sempre são apontados como possíveis zebras. Na Rússia, serão mais uma vez zebras? Ou não dá nem para esperar isso dos nossos companheiros mexicanos? Acho que dá para esperar o México em segundo lugar do grupo, né, Rafa? O segundo lugar desse grupo com Suécia, Coreia do Sul e Alemanha.
a menos que o México surpreenda totalmente a Alemanha, e aí, na segunda fase, quem sabe um confronto com o Brasil, né? Quer dizer, se o México quer ser a zebra da Copa do Mundo, então ele vai ter que ganhar ou da Alemanha ou do Brasil, se tudo der certo, se tudo for como a gente projeta, né? Então é complicado, não é fácil não. O México é um time que sempre chega bem, ganha dos adversários considerados iguais ou piores que ele, não é uma seleção que costuma desapontar nesse sentido, que costuma falhar, mas quando tem que jogar contra uma Alemanha, contra uma Argentina, né, aí a coisa começa a ficar mais complicada. É muito difícil ainda pro México jogar contra as maiores seleções do mundo. Os jogadores eles têm, né? Tem jogadores importantes, tem o Héctor Herrera, por exemplo, que é um dos caras importantes, enfim, na equipe dele, no Porto, né? Enfim, tem jogadores, o Guardado teve uma boa temporada no Betis. O Chicharito está tentando se encontrar ainda no West Ham, depois de uma passagem de pouco brilho pela Alemanha, pelo Real Madrid, que ele ficou no banco. Mas tem nomes, tem jogadores, tem um grande técnico, né? Para mim, o Osório é um dos melhores técnicos da Copa do Mundo. Assim, se eu for pegar o treinador, a figura, ele tá ali talvez entre os 5 melhores, entre os 8 melhores. Mas ainda falta pro México esse grande jogo. Falta esse jogo histórico, esse jogo em que o México pega um campeão do mundo e arrebenta contra o campeão do mundo. Isso ainda não aconteceu, o México vai precisar fazer isso nessa Copa do Mundo. Se for fazer, melhor que faça na primeira fase contra a Alemanha, porque o adversário das oitavas, se a projeção fosse cumprindo, seria a seleção brasileira. Né? Tomara que não, que isso não aconteça. O Saulo Antônio, México de El Chavo del Ocho. Grande abraço pra você, Saulo. É o meu seriado preferido, vou confessar aqui, até hoje. Mas enfim, vamos passar de estágio. Ô Thiago Rabelo, você está comigo direto de Londres. Vamos concluir o noticiário sobre o Renato Augusto. Você falava que a seleção brasileira trabalha sim com a possibilidade de recuperação desse jogador. E aí deixa eu adiantar pra você que na nossa enquete aqui, a maioria dos torcedores já estão pedindo a convocação de outro. Mas termina sobre o Renato Augusto aí, Thiago Rabelo. Renato Augusto, que veio para o gramado hoje, mas só para conversar com o treinador e com os 22 jogadores que estão à disposição do treinador. Aí depois dessa palestrinha, mini palestra do técnico Tite, ele já se ausentou, foi para a fisioterapia e a princípio não é um jogador que não preocupa. No sábado o Tite até deu uma explicação melhor. Vamos ouvir a explicação do Tite sobre Renato Augusto aqui na Sagres 730. Contar um pouquinho da história do Renato. O Renato teve um momento, assim como essa competição em alto nível dos atletas nas diferentes funções, eles competem com lealdade, mas competem. É do jogo, é da vida. Aí depois é o treinador que tem que definir, junto com a comissão técnica, e ele decide quem vai jogar. Mas eles em alto nível. O Renato baixou, por alguns aspectos, na China. No período de férias eu conversei com ele. O nível de treinamento baixou, alguns problemas que aconteceram de pancada, e ele quando veio se apresentou na seleção, se apresentou também recuperando e sem ter uma sequência de jogos normal, caiu. Fernandinho alto nível, entrando bem, por vezes Coutinho do lado, William, só canhão, só avião. Eu digo, Renato, chamei, digo, vem cá, passei o vídeo a ele, eu digo, qual é que é o primeiro objetivo nosso? Retomar o padrão Renato. Isso os treinamentos vão te dar, o dia a dia vai te dar. Ele disse, sim, professor. E aí nós conversamos, e ele me municiou inclusive de informações. Ele disse, inclusive no final do ano, agora, ele inteligentemente não teve férias, ficou trabalhando para que tivesse uma condição do melhor nível. E está já num ritmo e retomando um processo normal. A expectativa é de que a semana que vem for uma precaução maior, né? De um problema que ele teve, se sentiu um pouco mais, aí digo, não posso expor ele para um jogo arriscado, né? Um jogo que ele é amistoso. Tem que planejar também e dar essa condição melhor e dessa evolução que ele está tendo. Técnico Tite sobre o Renato Augusto. A princípio, então, o Renato Augusto estaria à disposição para domingo. Mas o que a gente vê no treinamento de hoje, aqui no CT do Tottenham, Renato Augusto ainda fica mais um tempo longe dos gramados. Fala um pouquinho mais sobre esta atividade que você está acompanhando aí no CT do Tottenham. Hoje é a, digamos, reapresentação após a vitória por 2-0 sobre a Croácia, Thiago Rabelo.
Hoje é aquele treino mais de recuperação, né, Rafael? A equipe brasileira jogou domingo contra a Croácia, vitória por 2-0, gols de Neymar e Roberto Firmino. E aí o Tite faz aquele trabalhinho mais para relaxar, trabalho mais para dar um desconforto para os jogadores, né, para uma coisa bem mais leve. Então, nada tão profundo. Atividade bem tranquila que o Tite comanda aqui em Londres, no CT do Tottenham. Ô, Natália Freitas, a nossa enquete hoje é sobre o Renato Augusto. E qual é a parcial agora? Enquete lá no Twitter, @Sagres730, perguntando se você apostaria na recuperação do Renato Augusto ou convocaria outro jogador. Neste momento, não. Convocar outro jogador está ganhando com 76%. Então, os nossos internautas acreditam que a seleção brasileira deveria convocar outro atleta para o lugar de Renato Augusto. Deixa eu voltar à Espanha com o nosso correspondente internacional, o Thiago Arantes. Thiago, você anunciou aqui na sua primeira participação que a Argentina já está se preparando por aí, além da preparação hermana. O que está sendo destaque, o que está sendo notícia hoje aí no futebol europeu? Bom, além da preparação da Argentina, a grande novela do momento aqui é o Griezmann, né? O Griezmann, atacante da seleção da França, um dos melhores atacantes do mundo, grande jogador do Atlético de Madrid, vive uma novela da possível transferência dele pro Barcelona, né? O Griezmann, quando ele fez o contrato dele com o Atlético de Madrid, ele colocou uma cláusula de 100 milhões de euros em caso de que o Barcelona se interessasse por ele. Essa cláusula para os outros times é 200 milhões de euros. O Barcelona se interessou. Nas últimas semanas, várias declarações aí desencontradas do presidente do Barcelona, de diretores do Atlético de Madrid. Então, a grande novela do momento é a novela do Griezmann. E também chega aqui, obviamente, a notícia de que o Fred, né, jogador brasileiro, isso até o Thiago Rabelo pode falar um pouco mais pra gente depois, fechou com o Manchester United, já é jogador do Manchester United, passou pelos exames médicos e será comandado por José Mourinho. Uma outra história que também aparece aqui é de um jogador que não está na Copa do Mundo, um dos muitos bons jogadores que não vai jogar a Copa do Mundo, o Miralem Pjanic da Juventus. Ele também está na mira do Barcelona, também outro jogador que está aí na lista de possíveis contratações do Barcelona, o Pjanic, que é bósnio, né? A Bósnia jogou a última Copa, não se classificou para essa, então o Barcelona aí vai tentando se reforçar com um jogador, primeiro, um jogador que pode ser uma das estrelas da Copa, o Griezmann. Até alguns amigos nesses bolões colocavam o Griezmann como um dos possíveis artilheiros da Copa do Mundo. E o Pjanic, o mercado começa a se movimentar, né? Mesmo antes, durante e depois da Copa do Mundo, o mercado de contratações europeus não para. E como a gente falava da Argentina, né? O único jogador, no início eu falava que os jogadores não deram entrevistas, não deram declarações. O único jogador que deu entrevista para a televisão da AFA, né? Da CBF argentina, por assim dizer, foi o terceiro goleiro da seleção da Argentina, né? A Argentina fazendo uma prática parecida com a do próprio Barcelona, né? De não colocar os jogadores protagonistas para falarem, coloca só jogadores aí de segunda linha. Por enquanto, os jornalistas do mundo inteiro que vieram aqui para tentar pegar aí uma palavrinha do Messi, até agora não foi possível falar com o Messi. Por enquanto, só membros da comissão técnica, nem o Sampaoli falou, na verdade, e o Guzmán, terceiro goleiro da seleção argentina, que foi convocado, até a gente falando do Renato Augusto, né, da possibilidade de corte, Guzmán, que foi convocado às pressas aí, depois do corte do Romero, que seria o goleiro titular da Argentina. A Argentina agora tem o Armani, o Willy Caballero e o Guzmán, o gol, que é aí um dos pontos de dúvidas da seleção argentina, né, Bess? E na semana passada, quando você esteve aqui em Goiânia, nós conversamos muito sobre cobertura de Barcelona, cobertura de Messi, e vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes, então, ô Thiago, como é que é um pouquinho do dia a dia de uma cobertura com o Messi? É verdade que ele fala muito mais na Argentina do que no Barcelona? Fala muito mais. Não tem nem se compara, na verdade, viu, Bess? Eu me lembro, eu fiz até uma reportagem pro site da ESPN Brasil, durante a Copa de 2014, o Messi, entre entrevistas coletivas, zona mista, né, que é essa passagem depois do jogo,
e entrevistas de melhor jogador da partida, enfim. O Messi falou, se não me engano, 9 vezes com a imprensa durante a Copa do Mundo. Eu cobri o Barcelona absolutamente todos os dias das temporadas 13, 14, 14, 15, 15 e 16. 3 temporadas do Barcelona eu pude cobrir aqui como correspondente da ESPN. O Messi deu uma entrevista coletiva, que foi na véspera do Barcelona e Bayern, aquele que ele faz o gol contra o Boateng, que até hoje o Boateng está procurando a bola. Ele deu uma entrevista coletiva e nunca passou pela zona mista do Camp Nou. A zona mista do Camp Nou, ela não é tão parecida com a dos estádios brasileiros, em que o jogador pode sair, quer dizer, que o jogador tem que sair, tem que passar pela zona mista. No Camp Nou ele tem um caminho ali alternativo. O Messi, eu acho que se ele for fazer um tour com alguém pelo Camp Nou e alguém perguntar onde é a zona mista, o Messi não sabe onde é, porque ele nunca passou pela zona mista do Camp Nou. Inclusive na Champions League, os jogadores que não passam pela zona mista pagam uma multa. O Messi já devia fechar um pacote de multa já para pagar as multas do ano inteiro, porque ele realmente não fala com a imprensa aqui em Barcelona. Tiago Arantes, nosso correspondente internacional. Hoje a Sagres 730 está em Barcelona, está em Londres. Agora há pouco contamos com a participação também da Monara Marques, direto da Rússia, lá do país da Copa, já do escritório da Sagres, lá no país do leste europeu, que vai receber a partir do dia 14 de junho o Mundial FIFA 2018. A seguir, vamos com mais Operação QGB. E tem mais atrações, tem o ídolo Wellington Campos, sempre com uma entrevista muito legal aqui na nossa programação no A Caminho da Copa. Faltam 9 dias para o Mundial Rússia 2018. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em tom maior. A Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. A 9 dias da Copa do Mundo, você sabe, a Sagres 730 está contando os dias para o início do Mundial. Nós não vamos perder, não estamos perdendo nenhum passo da seleção brasileira. Estivemos em Teresópolis, na Granja Comari, em Londres, em Liverpool, estaremos em Viena e depois, no dia 11, já recepcionando a seleção brasileira em Sochi, que será a cidade base da seleção brasileira lá na Copa do Mundo, lá na Rússia. A partir do dia 14, vamos transmitir os 64 jogos da Copa do Mundo com a equipe Sagres espalhada por diversas cidades da Rússia, trazendo para você todas as informações da Copa e principalmente da seleção brasileira. Você sabe, dia 10, com o Tiago Arantes, estaremos em Viena, transmitindo tudo de Brasil e Áustria, último amistoso do Brasil antes do Mundial. E já que estamos falando tanto em seleção brasileira, em Copa do Mundo, um sinônimo da cobertura da seleção brasileira aqui na Sagres é o ídolo Wellington Campos, acompanhando a preparação do Brasil, e ele está com você aí em Londres, Thiago Rabelo. Tá sim, viu, Rafael? O Wellington Campos está aqui do meu lado aqui, vamos chamar a participação dele. Mas antes de falar com o Wellington Campos, só um factual, o treinamento da seleção brasileira acaba nesse momento, no finalzinho da atividade, jogadores reservas, e aí você inclui o Neymar, porque ele foi reserva na partida de domingo, vitória brasileira 2-0 em cima da Croácia, e o Neymar então treinando finalização junto com o Roberto Firmino, junto com o Tyson,
Douglas Costa, o primeiro treino dele com bola, ele que ficou de fora das 2 primeiras semanas de atividades da seleção brasileira, hoje treinou normalmente, não sentiu nenhum incômodo e esse jogador estará relacionado para a partida contra a Áustria no domingo em Viena e, claro, cobertura da Sagres 730. E é sobre isso aqui, ó, vou chamar aqui o Wellington Campos que é também atração da Sagres 730 aqui em Londres. Obrigado, meu ídolo, estamos juntos. E hoje rodando aqui por Enfield, que muita gente diz que é um bairro, não, mas é uma cidade, tem prefeitura e tudo. E encontrei 2 brasileiros, uma goiana e um pernambucano. Deixa eu conversar primeiro com a Patrícia. Tá tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Você é de onde? Eu sou de Goiânia. Você está há quantos anos aqui? Há 4 anos em Londres. Mas de Goiânia você veio direto para Londres? Não, eu já saí do Brasil há 12 anos. Morei em Portugal, morei na Alemanha, na Espanha e agora estou aqui. E a próxima parada? É Brasil de volta. Vem cá, e qual a sua família lá em Goiânia? Vamos mandar um alô para eles lá? Pessoal de Goiânia, Pontalina, estamos aqui morrendo de saudades dele. Qual que é o sobrenome lá da família? Patrícia o quê? Souza. É família Souza? É. Legal. Ô Luciano, você é de onde? Eu sou do interior do Pernambuco, Pesqueira. E você está há quantos anos aqui? Em Londres eu estou há 4 anos, na Europa eu já estou há 20 anos. Por quê? Trabalho. Convite para vir trabalhar, sempre andei a todos esses lugares na Europa, tudo a convite para trabalhar. Trabalhando sempre com churrascaria. E são quantas lojas da churrascaria? Preto, né? Exato, Preto. Em Inglaterra tem 12 lojas agora. E você serve aqui, você tem um buffet, que tem aquela feijoadazinha maravilhosa que eu já comi. Exato, tem um buffet com pratos típicos brasileiros e o rodízio de carnes, que são as carnes típicas brasileiras, cupim, picanha, maminha, alcatra, costela e coraçãozinho de frango e essas coisas. Isso que eu ia perguntar, que o senhor tarado com coraçãozinho de frango. Exatamente, também tem todas essas coisas bem brasileiras, o mais típico, né? Tem linguiça? Tem linguiça também. Agora, como que você faz? A carne é daqui, a carne vem do Brasil? A carne vem uma parte do Brasil, vem outra parte também da Europa e alguns vêm daqui, que é o cordeiro, o frango, vem da Inglaterra mesmo. E o inglês gosta de comer carne igual o brasileiro gosta em churrascaria? Inglês adora, né? Todo mundo gosta de churrascaria brasileira, quem não gosta de carne fresca, salada fresca, comidinha fresca, sempre agrada, não é? Qual que é o preço hoje de um rodízio? O rodízio hoje, o rodízio completo, ele está 19 e no almoço é esse preço mais barato, que é de 10 libras, né? Que é um rodízio mais simples. Porque o movimento é à noite, né? É mais à noite, assim, durante o almoço, que não é típico do inglês, almoçar, vem mais fazer o lanche rápido para voltar para o trabalho. E à noite tem aquela caipirinha? Caprichada, a caipirinha que a Patrícia faz aí, caprichada. Ô Patrícia, ele falou que você capricha, quase que rima, né? Patrícia com capricha na caipirinha. Tem caipirinha de quê? Caipirinha é boa, caipirinha de maracujá, de morango, muito boa. Eu gosto de lima da peça. O que é isso? Aquela lima, nossa, aquela da pele fininha, amarelinha, né? Que é uma delícia. Temos no Brasil, né? Muito boa. Mas a minha caipirinha é a melhor que tem em Londres. Você faz de kiwi também? Não. Você só faz maracujá, morango? Maracujá, morango e limão. E limão, né? Qual que sai mais? Maracujá. O pessoal gosta muito. E maracujá tem aqui ou eu tenho que trazer do Brasil? Tem sim, tem. Assim, eu não sei se produzido aqui, né? Mas em quase todos os lugares a gente consegue comprar com bastante facilidade. Agora, eu vi ali no buffet e comi um pedaço, viu, Luciano? De mandioca para uns, aipim para outros e macaxeira. Você é macaxeira? Macaxeira, lá no Nordeste é macaxeira, né? E onde você arruma essa macaxeira, esse aipim, essa mandioca? Não, isso vem muito do Brasil e também nos mercados indianos, né? E africanos, que tem muito aqui, então não falta. Porque a África que levou, né? Exato, acho Brasil. Eu acho que é a África que levou, né? É muito típico, como eu tenho muitos amigos, colegas de trabalho africanos, e eles têm muitos pratos à base de mandioca, né? À base de macaxeira. O que o inglês mais come? É carne mesmo? Carne. O inglês come mais carne, mal passada, salada, é o que ele come mais, é carne. E agora a gente bota muito sal na carne no Brasil, sal grosso. Eles gostam também da carne mais salgadinha ou pouco sal, ou sem sal? Não, olha, praticamente sem sal. Tanto é que o maior problema que temos, eu como churrasqueiro, é controlar o sal. Senão eles reclamam muito do sal. O que é normal pra gente é muito sal pra eles. É levemente salgado? Levemente salgado. Mas você usa o sal grosso mesmo? Sal grosso, que é o normal para temperar. Mas tem que ter cuidado. Se colocar da nossa quantia, está salgado para eles. Você tem quantos brasileiros? Você tem quantas pessoas trabalhando contigo aqui? Hoje a gente temos aqui na churrasqueira,
Tem 2 brasileiros, um gaúcho, mais um goiano. Tem a cozinha, são 4 mais e mais 6 na sala, nessa churrascaria. Bacana, né, cara? E a casa está sempre cheia, né? Sempre, trabalha bem legal. O pessoal da comissão técnica esteve aqui no domingo para almoçar. Domingo na segunda, né? Foi no domingo à noite, né? Domingo à noite. Foi quando a seleção estava embarcando, já tinha chegado alguns e já estavam aqui, já vieram aqui rapidinho. Que legal. Você gosta de futebol? Adoro, amo futebol, minha paixão. Qual que é seu time? Tricolor do Morumbi. Você é São Paulino? São Paulino. É a Patrícia, qual é o time da Patrícia? Você também é tricolor, né? A sua causa, né? Exatamente. Vocês têm filhos? Não, ainda não temos. Vamos voltar para o Brasil agora para termos um filho lá, se Deus quiser. 1 ou 2 ou mais, né? Você está voltando para o Brasil? Não, tem um projeto de voltar, mas ainda para a próxima Copa do Mundo. Tá, pensei que era daqui uns 20 anos. Não, ou talvez do jeito que as coisas estão no Brasil. Pela dificuldade hoje do país. Tem muita gente querendo sair, vocês querem voltar. Exato, porque são 20 anos fora, a gente tem sempre esse sonho de voltar, né? Tem que acordar com esse sonho, com esse objetivo, senão perde a motivação. Você sonha mesmo voltar para o Brasil, cara? Enfrentar aqueles problemas todos? A gente sonha em voltar mais fácil, né? Para não ter que enfrentar tantas coisas, mas voltar é um sonho sempre. E da seleção brasileira, o que você está esperando para essa Copa, Luciano? Eu achei essa seleção boa, muito boa. Aliás, você foi lá em Liverpool? Fui, veio o jogo da seleção, eu gosto da seleção. Eu não estou, vamos dizer, muito confiante. Como estava, por exemplo, quando o Filipão foi campeão na Coreia e Japão, que era uma seleção espetacular, não é? Mas eu acredito muito nessa seleção. Para mim, ela é a melhor seleção da Copa. Para você é melhor. A seleção da Inglaterra, ela pode fazer alguma fumaça? Fazer o que faz sempre em todos os mundiais, fumaça. Só fumaça. Só faz espuma na banheira. Exatamente, mesmo assim. Agora eu estou vendo que você tem Romero Brito aqui, você tem vários quadros do Romero Brito, que é um dos artistas pernambucanos mais famosos, né, da pintura moderna. Exato, o patrão, o dono da rede, ele é casado com uma pernambucana e conheceu lá o Romero Brito, a obra dele, então todos os restaurantes têm quadros dele. É muito legal. Bonito. Muito bom. Ô Patrícia, vai atender mais aqui, ó. Chegou mais pessoas, chegaram aqui. Brasileiros que estão chegando aqui, jornalistas, amigos nossos. Deixa eu fechar aqui com a Patrícia. Patrícia, você fala quantos idiomas, Patrícia? Eu falo nosso, espanhol e inglês. Mas aí na Alemanha, você se virava? Lá é mais complicado, né? A gente aprende um pouquinho, dá para se virar sim. Valeu a pena trocar Goiânia pela Europa? Em partes. A saudade da família é muito grande, né? É totalmente diferente, principalmente aqui por causa do idioma, o clima. Mas vale a pena, é uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer. O Brasil vai ser campeão do mundo? Se Deus quiser. Gol de quem? Neymar, claro. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Luciano, cadê o Luciano? O Luciano está atendendo aqui. Que espeto é esse, Luciano? Eu tenho aqui picanha com alho, uma picanhazinha com alho. Os ingleses gostam muito no almoço. Parabéns para você aí. Obrigado para vocês, boa sorte, bom trabalho, que corra bem para a nossa seleção. Aí a presença da Patrícia e também do Luciano. É um goiano, um pernambucano, são os brasileiros se virando, ganhando a vida com dignidade aqui na Inglaterra. Não é isso, Rabelo? É verdade, Wellington. Aí daqui a pouco a gente retorna na programação da Sagres 730 com o William. O William vai ser o entrevistado de hoje. Ele que teve boa atuação no domingo na vitória brasileira contra a Croácia e começa a ganhar. Não só começa a ganhar, né? Começa a se fixar na equipe titular. Ele que tem elogios do técnico Tite. Tite que falou que a equipe para jogar no dia 17 de junho vai ser a equipe que entrou em campo contra a Croácia, com uma única substituição, Neymar. Neymar vai ser titular, logicamente, e aí vai ter a disputa agora no meio de campo, entre Fernandinho e William, para ver quem vai ser um dos 11 titulares para o jogo contra a Suíça, estreia brasileira. E olha a importância, você torcedor, você ouvinte, de a Sagres ter acompanhado lá em Liverpool a vitória do Brasil por 2-0 sobre a Croácia. Aquela seleção, aquele esboço de seleção, então com o Thiago Silva, já a informação trazida pelo nosso Thiago Rabelo como titular, aquela será a seleção para a Copa com o Neymar sendo novidade. Thiago Rabelo, grande abraço para você, tudo de bom e você volta daqui a pouquinho. Valeu, abraço, daqui a pouco estamos na programação da Sagres 730, informando todos os passos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Thiago Rabelo, ao lado do nosso ídolo Wellington Campos, que na semana passada trouxe o cozinheiro da seleção brasileira para falar de comida
E aí, hoje ele judiou mais uma vez da gente, falando de picanha, falando de pra churrasco. gente que almoça só depois do programa lá pras 2 e pouquinho, Rafa, é difícil, né, ouvir essas... Suportar, né? Valeu, ídolo, Wellington Campos, valeu, Thiago Rabelo. Daqui a pouco ainda vou pegar mais uma opinião com o nosso Thiago Arantes. Agora vamos de Operação QGB, estamos de olho nos adversários. Já falamos do México, dos mexicanos, sediaram a Copa de 70, a Copa de 1986, deram um show de simpatia para nós, brasileiros. E agora vamos com um povo que participou também do primeiro título da seleção brasileira, lá nos idos anos de 1958. Operação QGB, direto para a Escandinávia. Operação QGB. A Suécia chega com moral à Copa do Mundo. Depois de ficar ausente na África do Sul e no Brasil, os suecos garantiram vaga na Rússia, superando a tetracampeã Itália na repescagem europeia. Sem Ibrahimovic, o forte selecionado escandinavo será o espírito coletivo da equipe. No Mundial, a Suécia será comandada por Janne Andersson, de 55 anos, que está à frente da seleção desde 2016. Ele até cogitou levar Ibrahimovic para a Copa, mas o processo acabou não evoluindo. Lembrando que o atacante havia anteriormente anunciado a aposentadoria de sua seleção. Os suecos já participaram de 12 das 20 edições de Copa do Mundo. Em 1958, quando jogaram em casa, foram derrotados pelo Brasil na decisão. A Suécia também fez boas campanhas em 1950 e 1994, quando ficou com a terceira colocação. E em 1938, quando terminou na quarta posição. Na Rússia, o primeiro objetivo dos suecos é vencer uma disputa direta contra o México por uma vaga na segunda fase. Depois, tentar ir avançando, com o futebol de muita organização tática. Com a ausência de Ibrahimovic, a grande estrela da seleção sueca é o meia Emil Forsberg, jogador de 26 anos que atua no Leipzig da Alemanha. Na Copa do Mundo, a Suécia está no grupo F, ao lado de Alemanha, Coreia do Sul e México. A estreia escandinávia será diante dos sul-coreanos, no dia 18 de junho, no estádio Nizhny de Novgorod. Operação QGB para o México na nossa primeira parte. Agora, Suécia. Sem Ibracadabra, o que esperar da seleção azul e amarela? Hein, meu caro Thiago Arantes? Eles que nos fizeram, em 1958, vestir azul pela primeira vez. A seleção da Suécia não é a mesma coisa com o Ibrahimovic, ela perde realmente a referência. É uma seleção de jogadores mais ou menos nivelados, né? Não tem um grande craque, não tem uma grande estrela. São jogadores que a gente que acompanha o futebol europeu acaba não vendo tantos jogadores em clubes de destaque, né? Tem o John Guidetti, que jogou no Celta recentemente, que tem jogado na Liga Espanhola ultimamente. O Forsberg, que vocês já citaram também no Operação QGB, mas não é uma seleção de muitos nomes. Prima muito mais pelo coletivo, tirou a Itália da Copa do Mundo, né, nessa repescagem, mas é uma dessas seleções que a gente vai acabar descobrindo mais durante a Copa mesmo. A Suécia, que, se a gente falou antes do México, que pode ser rival do Brasil nas oitavas de final, a Suécia também pode ser rival da seleção brasileira nas oitavas de final. A Suécia que já enfrentou o Brasil, aliás, várias vezes em Copas do Mundo, né? Essa de 58, enfrentou em 78, enfrentou em 90, em 94, enfim, é um adversário bem comum para a seleção brasileira. Em 94, 2 vezes, na verdade, né? O empate na primeira fase e depois na semifinal. Só uma curiosidade, Rafa, o jogo de despedida do estádio Hassunda foi em 2012, pouco depois da Olimpíada de Londres, e eu tive o prazer de cobrir esse jogo. O Brasil ganhou por 3-0, e na véspera do jogo, os jogadores que participaram daquela final de 58, eles fizeram um evento, enfim, tava o Pelé, tava o Pepe, o Zito, né, o saudoso Zito, que ainda estava por lá, estava vivo ainda, e os jogadores da Suécia também estavam vivos. Eu tive a oportunidade de conversar com o zagueiro sueco que leva aquele chapéu do Pelé no gol antológico do Pelé naquele 5-2 na final.
E o zagueiro, não sei se pela idade ou por pura graça mesmo, para fazer uma brincadeira, ele falou que não foi ele. Não fui eu não. Quem levou o chapéu foi o fulano de tal. E aí o fulano de tal falava, não, foi ele mesmo. Então, eles faziam uma brincadeira, porque ninguém queria ser o cara daquele lance do gol do Pelé na final da Copa de 58. Né? O estádio Hassunda, que para quem não conhece, foi exatamente o palco dessa grande final, do 5-2, que é o jogo que, no fim das contas, colocou o Brasil no mapa do futebol mundial. Né? O Brasil foi campeão mundial ali contra a Suécia, então a Suécia tem um papel muito importante na história da seleção brasileira, pela Copa de 58, pela Copa de 94, quem sabe pela Copa de 2018 também, né, Bess? Pois é, porque os suecos podem cruzar o caminho dos brasileiros, aliás, dando tudo certo, ou Suécia ou México, e aí dando tudo certo, o Brasil sendo primeiro do grupo dele e a Alemanha sendo primeira do grupo dela, porque se acontecer algum problema... Você tá torcendo pra Alemanha ser primeira do grupo, Bess? Tô torcendo, eu não tô afim de acompanhar uma fase oitavas de final, eu ainda não tenho preparo psicológico para uma fase oitavas de final Brasil e Alemanha, não. Você tem? Não tenho. Depois do que aconteceu na última semifinal, vamos dar uns 5 jogos de margem, pelo menos, para a seleção brasileira voltar a pegar um pouco o ritmo, né? Ritmo de Copa do Mundo, enfim. Melhor pegar a Alemanha mais pra frente. Se ganhar, né? Se ganhar, a vingança é mais forte, né? Não dá pra vingar uma semifinal com oitava de final. Não. É eliminação, mas não teria o mesmo gosto. Só pra você saber, eu não me sentiria envergonhado de ter tomado aquele bonezinho aquele que penteia o cabelo do jogador da Suécia, não. Valeu, viu, Thiago? Valeu, Bessa. Um abraço. Até a próxima. Thiago Arantes com a gente, nosso correspondente internacional, a partir de agora também em conexão em definitivo com a gente. Ele vai acompanhar a preparação da seleção da Argentina. Pois é, a Sagres 730 está de olho no Brasil, mas está de olho também nos hermanos. Então, o Thiago Arantes em Barcelona, acompanhando essa reta final de preparação da seleção hermana para a Copa. Depois segue para Viena e aí estaremos a caminho da Rússia a partir do dia 11. Vamos com a nossa última atração do programa, que é aquele quadro que resgata as sensações que a Copa do Mundo causa nas pessoas. Meu Momento Copa. Bem, amigos, aqui é o Galvão Bueno. Meu Momento Copa não poderia ser outro. A decisão da Copa de 94, o grito de acabou, é tetra, aquela imagem que, não por minha causa, evidentemente, nem por causa do Arnaldo César Coelho, claro que por causa do Pelé, o House Broadcast, ou seja, os produtores responsáveis pela transmissão, pela imagem, a câmera, quando eu vejo, estavam no telão do estádio, eu estava no telão do estádio, estavam no mundo inteiro, em todas as televisões do mundo inteiro, ali abraçado, o óculos pendurado, Pelé pendurado me puxando de um lado, Arnaldo me puxando do outro, aí chega o Ciro José, que era o nosso diretor de esporte da época, e aquela coisa, tetra aqui. E dura até hoje, de 94 pra cá, são 24 anos, e você vê garotinho de 15 faz um gol, grita tetra, ou seja, aquele grito acabou virando um grito de comemoração, de conquista, de uma grande conquista. Meu momento Copa não poderia ser outro. Vai ter hexa? Vamos esperar pra ver. Galvão Bueno, com o seu momento Copa, conversando com o nosso Thiago Rabelo, foi a última atração aqui do A Caminho da Copa. Fechamos hoje o programa a 9 dias do Mundial Rússia 2018. Estamos em contagem regressiva e você sabe, a Sagres 730 já está na Rússia. Agora há pouco já contamos com a participação da Monara Marques, direto do nosso escritório na capital russa, em Moscou. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Rádio Sagres. A Caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa. Mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres. Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil.
Agora são 2h01. Agora na